todos. Boa noite. Deus seja louvado. E quem está feliz com essa maravilha de testemunho, diga amém. Amém. Muito bem. Como é bom celebrar a fé. Como é bom viver a fé e poder compartilhar com os amigos uma história como esta, né, que pode acontecer na nossa casa a qualquer momento. Eu quero, antes de abrir a palavra de Deus, contar uma pequena história, uma história real, que aconteceu há alguns anos atrás, não muito tempo atrás, de uma doença que aconteceu numa criança em São Paulo. Um menino pequeno que tinha uma irmãzinha mais velha, uma irmãzinha dos 3 a 4 anos, e esse menino, ele desenvolveu uma doença, uma enfermidade, e ele dava desmaios toda hora, ficava desmaiando. E aí a mãe levou para o médico, né? Levou para os médicos e médico nenhum descobria o que era. Não era epilepsia, faziam todos os exames, mas não foi diagnosticado o que era que a criança tinha. E depois de muita luta, os médicos disseram: mãe, leva a sua criança para casa, porque não tem o que a medicina fazer com ele, não. E aí aquela mãe trouxe a criança para casa. E quando chegou em casa, o menino continuava dando desmaiando constantemente, de vez em quando desmaiava. E a menininha, a irmãzinha, quantos anos ela tem, essa menina? 3. Então era mais ou menos como você, ou mais velho, uma coisinha, né? Mas tinha a inocência de criança de 3 a 4 anos, a irmã. E aí a mãe com aquela criança, depois de ter voltado daquela luta nos médicos, nos hospitais, nos exames, aí a mãe sentada com aquela criança desmaiada no colo. Aí a menininha chega e diz: mãe, meu irmãozinho vai morrer? Aí a mãe disse: só um milagre pode curar ele, só um milagre. Aí a menininha correu para o quarto, abriu um cofrezinho que ela tinha, pegou a maior moeda que tinha, que era de 25 centavos, e ela achou que, como as outras moedinhas eram menores, aquela era que valia mais. Aí ela pegou a moedinha de 25 centavos e correu para a farmácia. Ela estava vestida só com uma calcinha, e ela levou a moedinha na mão e correu até a farmácia. Aí quando chegou na farmácia, botou a moedinha em cima do balcão, aí disse: seu Zé, eu quero um milagre para o meu irmão. Aí o farmacêutico disse: menina, eu vendo remédio, eu não vendo milagre. Aí ela disse: não, mas minha mãe disse que só um milagre pode curar meu irmão. E aí o farmacêutico insistia, dizendo: menina, milagre a gente não vende na farmácia. E ela insistia: não, mas eu quero um milagre. Eu quero um milagre, porque senão meu irmãozinho vai morrer. E só somos nós dois. Aí nisso tinha um irmão dele, o irmão do farmacêutico. Vocês conhecem a história? Essa história foi veiculada nas literaturas da igreja que a gente tem semanalmente. E aí tinha na sala vizinha, a farmácia, um irmão daquele farmacêutico que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha feito uma especialização em novas enfermidades, em novas doenças, e ele escutou o apelo daquela criança. Aí ele apresentou-se e falou com a menina e disse: onde você mora, menina? Aí a menina disse: eu moro nessa rua, lá no fim dessa rua. Aí o médico disse: você poderia me levar até a sua casa? Aí a menina disse: vamos comigo. E saiu correndo na frente, olhando para trás, e o médico andando, caminhando, e foi até a casa. Chegou lá, a menina entrou com aquele homem na casa, aí a mãe não sabia que a menina nem tinha saído de casa. Aí ele se apresentou para a mãe e disse: olha, eu sou o doutor fulano de tal, acabei de chegar dos Estados Unidos, vim visitar meu irmão, e ouvi a proposta dessa criança e vim ver o menino doente. Aí ela mostrou o menino e disse: olha, todos os médicos já disseram que não tem jeito, não tem como descobrir a doença. Aí ele disse: eu acabei de fazer uma especialização exatamente nessa doença, nessa enfermidade. Agora, não existe garantia de que ele fique bom. Mas se vocês, os pais, quiserem assinar um termo de liberação para a gente fazer um experimento com ele, ele pode ficar bom e pode não ficar. E aí a mãe disse: só se eu for junto. Só se os pais, eu e o pai for junto. Aí negociaram e conseguiram passagem de avião para ir a mãe e a criança.
E o pai ficou com a outra menina aqui, em São Paulo. Levaram esse menino para os Estados Unidos e eles passaram um tempo com ele lá. E, graças a Deus, eles conseguiram reverter aquela enfermidade. Trataram do menino, o menino ficou bom. Amém. A mãe voltou para o Brasil, Amém. trouxe o menino curado e fez igual a Adaelso e Clébia. Convidaram todos os amigos para a casa deles para fazer um culto de gratidão, igual está acontecendo aqui. Então, no dia daquele culto de gratidão, aí a mãe contando a história, igual a Clébia contou aqui. Quando ela estava contando, eu lembrei dessa história, que é muito semelhante. Aí a mãe contando aquela história daquela cura. Aí tinha convidado um pregador para pregar. Aí quando o pregador se levantou para falar, aí o pregador disse assim: milagre não se compra. Milagre se alcança pela fé. Milagre é uma junção da parte humana com a parte divina. Porque os milagres não acontecem só pela vontade de Deus. Os milagres acontecem quando a vontade de Deus entra em conexão com a fé do ser humano. Verdade. Aí acontece o milagre. Mas milagre não se compra, milagre não se vende. Aí a menininha se levantou e disse: eu comprei o milagre do meu irmão por 25 centavos. Porque na cabecinha dela, realmente ela pagou, porque o dinheiro ficou lá. O dinheiro não voltou para ela. Ninguém disse a ela que o tratamento foi gratuito. Então, ela disse: o milagre do meu irmão eu comprei por 25 centavos. Essa história eu contei para no final vocês sorrirem. Vocês sorrirem, gente. A inocência das crianças. Nós vivemos num mundo onde as crianças sofrem. Onde os inocentes sofrem. Onde os idosos são agredidos. Um mundo muito confuso, não é, gente? Nós vivemos num mundo muito confuso. E eu não me lembrei que o culto era na rua e vestia uma saia de sombrinha. E agora estou em apuros. Mas não se preocupem não, gente, que eu estou com um short aqui embaixo, viu? Gente, então vamos à palavra de Deus. Muito bem, você. Então, eu quero, em outra oportunidade que eu vier aqui, eu prometo para vocês que eu vou falar sobre as duas naturezas do ser humano. Porque todos nós temos duas naturezas. Mas hoje eu quero falar dos dois grupos de pessoas que compõem toda a humanidade. Todo mundo está nesses dois grupos. Um grupo é o grupo dos merecidos. Os merecidos, eles se magoam com tudo. Eles ficam ofendidos por qualquer coisa. E os merecidos sempre querem estar melhor do que o que estão. E quando a gente pergunta: como é que vai, fulano? Ele diz: poderia estar melhor, mas eu vou levando aqui, assim e assado. O grupo dos merecidos nunca está satisfeito. E se magoa com tudo. Agora, o outro grupo é o grupo dos agradecidos. Os agradecidos, eles sempre estão contentes e satisfeitos. E quando vem uma provação, quando vem um tempo difícil, uma situação de experiência como essa que a família aqui viveu, eles têm uma força dentro deles, movida pela gratidão. Porque quando a gente tem gratidão, a gente sabe que a gente não merece. E muitas vezes eles repetiram aqui, tanto a Adaelso quanto o Kleber, repetiram durante o testemunho: a gente não merece, mas Senhor, nos ajude, escute as nossas orações. Então esse grupo que agradece, esse grupo que reconhece, esse grupo que admite que não merece, ele busca com fé. E aí Deus opera. Amém. E para Deus operar, é preciso que a gente desenvolva esse sentimento de gratidão e indignidade. Porque diante uns dos outros, você pode até se achar merecedor de alguma coisa. Ah, mas eu não esperava que fulaninho fizesse isso comigo. Ah, de jeito nenhum. Ah, isso eu não perdoo. Esse é o grupo merecido. E o grupo que é agradecido, tudo que fizerem, tudo que acontecer, qualquer coisa,
a pessoa vai sentir assim: bem, eu merecia muito mais. Isso não é nada. Eu vou superar, eu vou aguentar. Isso não é nada, eu merecia muito mais. E tem algumas pessoas que pensam assim: pior sofreu Jesus e ele era tão bom, não é, gente? Então, os dois grupos são os merecidos e os agradecidos. E eu vou contar uma historinha da Bíblia aqui. Você que está com a Bíblia pode enxergar daí onde você está. Eu vou contar uma história que aconteceu, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nessa história, nós encontramos os merecidos e os agradecidos. E nós podemos, no final dessa história, aplicar para nós. Em qual grupo eu estou? Em qual grupo estamos? Será que somos os merecidos, ofendidos, magoados e ressentidos? Ou será que somos os agradecidos, satisfeitos e indignos? Indignos de Deus, das bênçãos de Deus. Porque Deus opera nos indignos. Naqueles que se esvaziam de si mesmos, se esvaziam do orgulho, se esvaziam da prepotência, da arrogância e deixam Deus agir. Então veja esses dois grupos. Uma história que aconteceu com Jesus e um grupo de pessoas. E nesse grupo tem a divisão dos agradecidos com os merecidos. Lucas capítulo 7. Pronto, vamos ler? Lucas 7, verso 1. Bom Deus que está nos céus, nós queremos da Tua palavra tirar lições para a nossa vida. Amém. Para a vida de cada pessoa que está aqui. Nós sabemos que aqui nós estamos com os amigos, amigos da família, amigos dos irmãos, pessoas que vieram aqui ficar felizes com essa bênção que aconteceu aqui, ter a certeza de que o Senhor nos ouve. Verdade. E aqui nessa história, Senhor, nós possamos levar para casa, em nosso coração, para prestar bastante atenção como temos vivido e como devemos viver na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Lembrando que centurião é um cargo de uma pessoa que comanda 100 soldados. Este homem era romano, era um gentil, não era do povo de Deus, e ele tinha um exército de 100 homens a seu comando. Então ele era um chefe de 100. Quando chama centurião, quer dizer chefe de 100. E o servo dele estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele ficou sabendo que Jesus ia estar por ali, ia passar por ali. Ele ficou sabendo a respeito de Jesus. Então ele enviou alguns anciãos dos judeus, alguns líderes da religião, pedindo-lhe que Jesus viesse curar seu servo. Estes quem? Os líderes religiosos, os chefes dos judeus, as autoridades da fé. Estes chegaram-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que eles façam isto. Eles vieram aquela delegação de judeus a Jesus e disseram: olha Jesus, olha mestre, uma certa pessoa, um certo cidadão, ele está com um servo doente, um servo que ele trata como um filho, e ele mandou pedir para o Senhor curar o servo dele. Agora deixa nós dizer uma coisa para o Senhor: o cara é bom, o homem é bom, o homem merece que o Senhor cure o servo dele. Sabe que esse homem é amigo do nosso povo. Ele não é judeu, mas ele é amigo dos judeus. Ele é amigo da nossa nação. E sabe o que ele fez? Tudo isso dizendo para Jesus. Sabe o que ele fez? Esse homem construiu a sinagoga. A sinagoga dessa cidade foi construída por ele. O homem é bom, o homem merece. Então Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos para dizer: digam a ele que não se aproxime da minha casa, porque... Por quê? Porque não sou Porque eu digno. não sou digno de que ele venha na minha casa.
Então ele já tinha mandado os líderes religiosos falar com Jesus, porque ele não se sentia digno de falar com Jesus. Depois, quando ele viu que Jesus vinha em direção à sua casa, ele mandou amigos dele, pessoas dele, para dizer a Jesus que não se aproximasse da casa dele, porque ele não era digno de que Jesus chegasse à sua casa. E ele mandou um recado dizendo assim: foi por isso que eu não fui, eu mesmo, porque não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, mande uma palavra e o meu servo será curado. Amém. Por quê? Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ai, Jesus, quando ouviu estas palavras, ficou admirado. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém. E quando voltaram para casa, o rapaz estava curado. Amém. Glória a Deus. O homem não se sentia digno nem de que Jesus fosse à sua casa. Isso é magnífico, gente. Isso é tudo que Deus espera que um pecador consiga alcançar. Humildade. Os anciãos judeus haviam recomendado aquele homem a Jesus, mostrando quanto ele era bom. Mas enquanto eles faziam isto, enquanto eles apresentavam aquele homem como digno, como merecedor, isso mostra que eles não tinham compreendido ainda o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho não é de exaltação. Nunca foi e nunca será. O espírito do Evangelho não é de exaltação. Não reconheciam que nossa grande necessidade é o único título que nos leva à misericórdia de Deus. E se você não aprendeu nada hoje aqui, aprenda isso. É a sua necessidade que leva você até a misericórdia de Deus. Não é mérito. E a Daelso disse: nós não temos mérito nenhum para pedir nada. Nós não merecemos. Esse é o espírito do Evangelho. A nossa necessidade é o único título que temos para ir à misericórdia de Deus. Em sua justiça própria, os judeus louvaram o centurião por causa do favor feito a eles. Quando você diz que alguém é bom porque essa pessoa faz para você, você está engrandecendo quem? Você mesmo. O nome disso é egoísmo. O nome disso é arrogância. Olha, Felipe é bom. Felipe é bom, sabe por quê? Porque toda vez que eu preciso dele, ele me serve. Eu estou exaltando quem? Eu estou exaltando eu mesma. Eu que estou sendo servida. E Jesus não gosta disso. Deus não gosta disso. Deus gostou do que o homem disse. O homem disse: mestre, eu sou um homem de autoridade. Eu tenho 100 homens sob meu comando. Para onde eu mando, eles vão. O que eu quero, eles fazem. Mas o Senhor pode dizer uma palavra e o meu servo ser curado. Isso é submissão a Deus. Isso é reconhecer que Jesus pode. Isso é acreditar que Ele pode. Isso é querer que Ele faça. Você entende que Deus é assim? Deus é assim. Deus está pronto para atender e resolver o problema de todo mundo. Sabe por que Ele não faz isso? Porque o egoísmo não deixa. O egoísmo do ser humano não deixa Deus agir. Tem que se esvaziar. Tem que se render. O homem que era visto como bom, como merecedor,
como digno de que Jesus curasse. Gente, Jesus nunca curou uma pessoa porque a pessoa mereceu ser curada. Nunca. Não tem nenhum relato que mostre que Jesus curou alguém porque esse alguém mereceu ser curado. Todos foram curados pela fé. Todos foram curados pela fé. E Jesus fazia questão de dizer: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Com fé, aquele homem apegou-se a Cristo, com o seu verdadeiro caráter. O homem apegou-se a Cristo no caráter de Cristo. Ele fez uma comparação. Ele disse: eu sei o que é ter autoridade. Eu sei o que é mandar os homens para o campo, para o trabalho, para a ronda, para o perigo. E eles não retrocedem, eles não fogem da rota, eles cumprem a minha ordem. Eu sei o que é dar comando. E se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Amém. Gente, quando Adaelso e Clebiana e os amigos e os irmãos oraram pela saúde dessa criança, essa criança que não se aquieta na igreja, que fica pulando, correndo, falando alto e fazendo raiva na igreja, porque quase todas as crianças fazem isso na igreja, e às vezes a gente se aborrece, né? A gente quer silêncio, quer reverência. Quando Clebiana e Clébia e Adaelso e os irmãos oraram a Deus para pedir que Deus curasse essa criança, não foi porque Adaelso merece, não foi porque Clébia merece, e não foi porque ele merece. Foi porque eles reconheceram que Deus pode e que quando Deus quer, Ele faz. Amém. Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus e dizer: Senhor, eu não mereço. Eu sou do grupo que não mereço, mas eu sou do grupo que agradeço. E por isso nós temos tanta alegria de fazer culto de gratidão. Promova um culto de gratidão e convide, que a gente vai com toda alegria. O homem não acreditava que Jesus fosse apenas um operador de milagres. Quando o homem falou com Jesus, ele falou de autoridade para autoridade. O homem como autoridade na terra, reconhecendo que Jesus era autoridade no céu, em todo o universo. É assim que todo pecador deve se aproximar de Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos reconhecer Jesus como Deus. Vamos reconhecer Deus como Deus. E vamos pedir para que Ele seja o nosso Deus. Porque hoje nós estamos celebrando a bênção que aconteceu aqui. Amanhã, quem sabe, nós possamos estar celebrando a bênção que vai acontecer na sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, como é bom ter fé. Aquele homem, ele não era um religioso, ele não estava na igreja, ele não entrava no templo, ele nunca ouviu um sermão de Jesus, mas ele ouviu falar as coisas que Jesus vinha fazendo, operando e realizando entre o povo, e ele creu. Senhor, quantas coisas nós sabemos a respeito do Senhor e do seu poder. Aumente a nossa fé. Amém. Pois nós sabemos que o Senhor opera nesse mundo hoje do mesmo jeito que o Senhor operava naquele tempo. Verdade, Deus. Mas milagre hoje não é característica de que esse é o povo de Deus. Porque o inimigo também opera milagres. Verdade. Mas ajuda-nos, a cada um que está aqui, cada família que está aqui, ajuda-nos, Senhor, a entender e a reconhecer que o Senhor é Deus. E que o Senhor pode resolver qualquer dos nossos problemas. Sim, Deus. Seja na saúde, seja nos conflitos de relacionamento, seja no problema financeiro, de trabalho, no casamento, seja qual for a área, Senhor, da nossa vida. Se nós buscarmos humildemente, como aquele homem, admitindo que um comando do Senhor é capaz de neutralizar até o inferno. Amém. Até os demônios se submetem ao Senhor. Sim, Deus. Porque isso é que a tua palavra diz. O Senhor expulsou os demônios que estavam numa pessoa
E os demônios pediram permissão a Jesus para entrar em porcos. O próprio demônio admite o teu poder no céu e na terra, Senhor. Verdade. E nós, que somos as tuas criaturas, os teus filhos, será que nós estamos reconhecendo o Senhor como Deus na nossa vida? Que cada pessoa que veio aqui saia daqui hoje reconhecendo o Senhor como Deus. E pense na história daquele homem. Quanto de Jesus aquele homem sabia? Muito pouco. Quanto de Jesus nós sabemos? E por que não cremos? Porque não apostamos na fé. Que o teu nome seja louvado e honrado, Senhor. Amém. Que a história da cura desse menino de Kleber e Adaels possa passar, possa ser mostrado por onde eles puderem ir, na igreja que eles forem, para que as pessoas acreditem que o que nós precisamos é confiar em Deus. Amém. Não existe nada difícil para Deus. Que possamos crer no Senhor e no teu amor por nós. Mesmo sendo indignos pecadores, nós não merecemos, mas o Senhor nos ama e o Senhor quer que a gente esteja bem e que a gente esteja assim celebrando. Sim, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por revelar a nós como é que o Senhor espera que cada um de nós viva. Verdade. Que possamos viver sempre na gratidão. Que essa criança cresça para te servir. Amém, Senhor. Cresça para ser para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmãos, amigos.